Boa noite, a paz seja convosco. Romanos capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Porque o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Senhor nosso Deus, lemos aqui a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Irmãos, a palavra do Senhor, Ele diz aqui nesse texto uma coisa muito importante. Nós vamos meditar nele, você vai ver que existe uma opção que cada um de nós tem na vida, de se inclinar para as coisas do Espírito de Deus ou inclinar-nos para a carne. E é o que trata o capítulo 8. E ele começa dizendo aqui que aquele que não anda segundo a carne, mas que aquele que anda segundo o Espírito, não há nenhuma condenação que pese sobre ele mais. Aquele que anda guiado pelo Espírito de Deus, não há condenação mais sobre ele, mas porque ele anda segundo o Espírito, né? Diz que a lei do Espírito de vida em Jesus Cristo nos livrou da lei, nos livrou do pecado e da morte, né? E ele diz aqui também que era impossível a lei aperfeiçoar qualquer pessoa, porque ela estava enferma pela carne, e Deus enviou o seu Filho, Jesus, em semelhança da carne, e condenou o pecado na carne. Por quê? Jesus levou sobre ele não tinha pecado, mas ele levou os nossos pecados sobre si, até aquela cruz, e se fez maldição, se fez maldito por nossa causa. A maldição que deveria cair sobre nós, caiu sobre ele. E ele, na carne, ali na cruz, ele venceu a morte, venceu o pecado, e nos deu a vitória, e nos deu a certeza de uma salvação e de uma nova maneira de viver. O que trata o capítulo 8 aqui, trata de duas maneiras de se viver. Na vida a gente tem escolhas. Tudo na vida é escolha. E as nossas escolhas de hoje afetam diretamente o nosso futuro. Tudo que a gente escolhe fazer hoje ou escolhe hoje afetam o nosso amanhã, o nosso futuro. E há algumas escolhas que afetam até a eternidade, né? Existem escolhas que afetam até a eternidade, né? E ele diz aqui, o apóstolo Paulo diz que os que andam segundo o Espírito, eles cumprem a justiça da lei. Por quê? Porque o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, como ele é chamado aqui, o Espírito Santo, ele é o Espírito de Deus, ele é o Espírito de Cristo, ele é o Espírito que veio para ficar conosco no dia de Pentecostes, e ele não foi embora, ele continua com a igreja. Amém? Graças a Deus. E é o Espírito de Deus quem deve dirigir as nossas vidas. Nós devemos nos deixar dirigir pelo Espírito de Deus, para que nós andemos
segundo ele, segundo o Espírito de Deus e não segundo a nossa carne, a nossa natureza humana, né? Ele diz aqui porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. O que está dizendo aqui? Existem duas maneiras da gente viver a nossa vida, tomar as nossas decisões, e diz aqui que aqueles que são dirigidos pelo Espírito de Deus, eles se inclinam para as coisas de Deus. Agora, quem se inclina para as coisas da carne, para as coisas da natureza decaída humana, né? Porque a natureza humana se corrompeu por causa do pecado. Aquele que se inclina para as coisas da carne, ou seja, para essa natureza decaída pelo pecado, então isso é inimizade contra Deus. Mas aquele que se inclina para as coisas do Espírito, isso é vida, saúde, isso é um futuro bom, né? Ele diz aqui porque a inclinação da carne, aqueles que se inclinam e se deixam dirigir pela sua própria carne, pela sua natureza humana caída, esses que se inclinam para a carne, diz aqui a palavra de Deus que isso é morte, né? Não é uma coisa fácil, né? Não é, pode ser, pode não ser, não. Quem é dirigido pelas coisas da carne, isso é morte. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, até a realidade que nos cerca, ela é alterada conforme a nossa inclinação. Aqueles que se inclinam para as coisas do Espírito, ele vê a realidade de uma outra ótica, de uma outra maneira. Ele vive nesse mundo, mas ele não é desse mundo. Ele está aqui, mas ele sabe que aqui não é o meu lar, aqui não é a minha pátria, não é aqui que eu vou morar. Eu tenho algo melhor, eu tenho algo superior. Mas, se nós olharmos para aqueles que se inclinam para as coisas da carne, então é outra coisa, é outra maneira de viver, é outra maneira de sentir, é outra realidade. A gente às vezes fica olhando assim e fala, meu Deus, né? Tem certas coisas que acontecem, a gente fica olhando assim e a gente fala, meu Deus, né? Por que as pessoas são assim? Por quê? Porque se inclinam para a carne, e isso é inimizade com Deus, contra Deus, porque não é sujeita à palavra de Deus, nem à verdade, pode ser, né? Portanto, aqueles que estão na carne, ou seja, aqueles que agem dirigidos pela sua própria natureza decaída, caída, eles não agradam a Deus. Mas nós temos a opção de andar segundo o Espírito, porque aqueles que andam segundo o Espírito, aquele que é dirigido pelo Espírito de Deus, aquele que, se alguém é dirigido pelo Espírito de Cristo, esse pertence a Cristo. Mas aquele, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É um negócio muito profundo isso aí. A gente pertence a Cristo. Então, se nós pertencemos a Cristo, e se nós temos em nós o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, então a nossa vida vai obedecer a Jesus, vai obedecer a Cristo, e nós vamos ter a nossa maneira de ver a vida, a realidade, as coisas e as nossas ações e reações, palavras e até pensamentos, elas tomam um outro rumo, e tem que ser assim. É por isso que sempre na palavra de Deus está escrito, se convertam. É necessário se converter. O que é converter? Estava indo na direção errada. Converter é voltar para Deus. A gente estava fugindo de Deus, indo para uma direção errada. E agora, quando a gente se converte,
quando vem essa chamada do próprio Deus, olha, se convertam. Então a gente que ia indo na direção errada, toma a decisão de voltar para Deus, e aí a gente se converte. Se converter é isso, é voltar para Deus, é andar na direção de Deus, é andar dirigido pelo Espírito do próprio Deus. E aí, irmãos, as coisas têm outro valor, têm outro peso, né? Tem muita gente que dá valor ao que não tem valor. Tem muita gente que achando que certas coisas são aquilo, tem que ser aquilo é maravilhoso. Irmãos, nós não podemos ser dirigidos pelos instintos, não é verdade? Porque, vou falar um negócio aqui difícil, sabe, de você ouvir, mas qualquer animal anda segundo os seus próprios instintos. É ou não é? Até um inseto tem instintos, né? Mas quem é filho de Deus, quem nasceu de novo, agora tem o Espírito de Deus para dirigir, para dizer, olha, não é por aí, não é assim, o caminho é para cá, é para Deus, temos que voltar para Deus. E o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus nos leva a viver segundo Ele, segundo a orientação de Deus, e aí a nossa percepção da realidade e de tudo que nos cerca é outra. A gente não vive mais como a gente vivia antes, a gente não pensa mais como pensava antes, a gente agora tem uma nova direção. É diferente. E tem que ser diferente. A gente nós não somos do mundo, né? Quando a gente fala do mundo, né? A gente fala assim, nós não temos a mesma percepção, a mesma natureza das pessoas que não têm salvação, não têm Jesus na vida delas. Amém? Então nós precisamos abrir o nosso coração a Jesus, precisamos receber dele a vida, a salvação e a transformação da nossa alma, e abrirmos o nosso coração ao Espírito de Deus, e sermos sensíveis ao Espírito Santo, que veio para ficar com a igreja. E quando eu falo de igreja, eu não estou falando de parede, não. Igreja não é parede, igreja não é placa, igreja é povo, é gente que conhece Jesus, que ama Jesus, que nasceu de novo. Tem muita gente também que pensa que igreja é ajuntamento de gente. Igreja não é só ajuntamento de gente. Tem muito ajuntamento de gente que não é igreja. É só um ajuntamento de gente. Não é? Igreja. O que é igreja? A igreja é a união daqueles que nasceram de novo, daqueles que têm o Espírito de Deus, daqueles que são nova criatura e que as coisas velhas já passaram e tudo é novo. Senão, pode ser qualquer outra coisa. Tem muito ajuntamento de gente que é só ajuntamento de gente. Mas, quando o ajuntamento é de pessoas nascidas de novo, de pessoas que conhecem a Cristo, que vivem segundo Cristo e que tem o Espírito de Deus na vida dele, então, aí você tem igreja. A igreja de Jesus é o povo de Deus, é aqueles que pertencem a Cristo. Amém? É aqueles que pertencem a Cristo. Amém. É aqueles que pertencem a Jesus, a união daqueles que pertencem a Jesus, isso é a igreja de Cristo. E quem é de Cristo, nasceu de novo. Foi o que ele disse para Nicodemos, não foi? Nicodemos era alguém muito influente, ele era um dos principais da religião,
Ele era uma autoridade religiosa, conhecedor das Escrituras, mas faltava uma coisa para Nicodemos: era um religioso perdido. E Jesus olha para aquele ancião, para aquele homem, e diz para ele: necessário é nascer de novo. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Mas não é só o Nicodemos que precisa nascer de novo. Cada um de nós, ao encontrarmos com Jesus, nascemos de novo. E temos que nascer de novo, temos que ser novas criaturas. Porque ele diz que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Pode ver outra coisa. Pode haver ajuntamento de pessoas, mas ele não vê o reino. Ele não vê o reino de Deus. Mas aquele que nasce de novo, ele pode entrar no reino de Deus. E é isso que é importante. Porque nós sabemos que nós somos mortais, nós sabemos que nós temos tempo de validade, que a gente, todos nós, se houver um arrebatamento antes, a gente escapa disso. Mas se não houver, todos nós vamos morrer, não é verdade? Isso, essa consciência de finitude, essa consciência de que nós temos um prazo para encontrarmos com Deus e estarmos na sua presença, isso nos leva a uma escolha melhor. E essa escolha melhor começa quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, quando você está ligado na videira verdadeira. Ele diz: aquele que está ligado em mim, né, disse Jesus. Nós temos que estar ligado em Jesus, temos que estar conectado com Jesus direto, porque ele disse: sem mim nada podeis fazer. Porque ele diz que um galho não sobrevive desligado da videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim, nada podeis fazer. Amém? Então, tudo isso nós precisamos e nós devemos e recebemos através de Jesus, através do sacrifício de Jesus. Nós temos a oportunidade de agora escolhermos uma vida num outro nível de percepção e até de realidade. Amém? De como julgar as coisas, de como pensar, de como agir, de como viver, porque nós devemos nos deixar dirigir pelo Espírito de Deus, porque nós temos que ter o Espírito de Deus em nós. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. É interessante aqui, né, que usa os dois termos do Espírito Santo, né? O Espírito de Deus é o mesmo Espírito de Cristo. Está no mesmo texto, né? Versículo 9 do 8, que se é que o Espírito de Deus habita em vós, e depois ele diz: mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, não pertence a ele. Amém? Ele diz: e se Cristo está em vós. Interessante, ele fala primeiro do Espírito de Deus estar em nós, e agora ele fala de o próprio Cristo estar em nós. Ele diz: e se Cristo está em vós. Amém? É por isso que Jesus disse certa vez: nós viremos para ele e faremos nele morada. Irmãos, o cristão não é um seguidor de ritos, ou um seguidor de modas, né? O cristão é alguém que nasceu de novo em Cristo Jesus, é alguém que tem agora Cristo habitando dentro dele, é alguém que ele diz aqui: se Cristo está em vós. Diz: o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aí ele já está falando do Espírito do Pai, né? Mas o Espírito do Pai é o Espírito de Cristo, é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo que habita em nós, e é Cristo que habita em nós. Se Cristo está em vós,
Irmãos, e se Cristo habita em nós, a gente não pode viver de qualquer jeito, não é? Quem vive todo destrambelhado de qualquer jeito, Cristo não está nele. É ou não é? Você acha que Cristo habitando em nós, o próprio Deus, habitando em nós, o Espírito de Deus, Cristo, o Pai, Deus habitando dentro de nós, e nós podemos viver de qualquer jeito? Claro que não, a nossa vida mudou, nós nascemos de novo, como disse Jesus, porque se alguém não nasceu de novo, está perdido. Então, ainda que seja religioso, ainda que seja uma autoridade eclesiástica, como Nicodemos era, ele também tinha necessidade de nascer de novo. Diz que ele era um dos principais ali da religião, mestre. Jesus disse que ele era um mestre de Bíblia, um mestre das Escrituras, mas não entendia ainda e não tinha nascido de novo, mas era necessário nascer de novo. E eu creio que ele encontrou-se realmente, ele nasceu de novo. Nós vemos depois pelas suas ações, mais tarde, ele vai aparecer quando Jesus é crucificado. Nicodemos aparece junto com José de Arimateia, que era alguém do governo, também discípulo de Jesus, e vão lá para Pilatos para pedir o corpo de Jesus, para sepultá-lo, botar ele num lugar honroso, né? Que eles tanto queriam jogar ele numa vala comum, mas eles vão lá porque estava escrito que ele seria colocado com os ricos na sua morte, né? Era uma profecia que ele seria colocado num lugar, um bom lugar. E foi por isso que José de Arimateia ofereceu para ele o seu próprio sepulcro que tinha mandado cavar para ele numa rocha. O sepulcro de Jesus é cavado numa rocha. E ele passa para Jesus. Por que esses homens fizeram isso? Porque eles nasceram de novo, eram novas criaturas. Amém? Então, se alguém está em Cristo, não há nenhuma condenação. Se você anda segundo o Espírito, não há condenação, porque aquele que anda e é dirigido pela carne, pelos instintos, por aquilo que é de mais básico, não é? Aí então, aquele que é dirigido pelo pecado, ele permanece nas trevas. Mas se alguém nasceu de novo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo é novo. Você foi chamado e eu fui chamado para nós termos uma vida nova. Amém? Vida nova. Outra maneira de enxergar a vida. Amém? A gente não anda junto com a massa. A multidão muitas vezes está indo numa direção, a gente está sempre na contramão. O cristão é aquele que ele vai, normalmente, ele está indo sempre contrário àquilo onde vai a maioria. A maioria está indo para lá, e tem muita gente que pensa assim, é o efeito manada, né? Irmãos, a maioria está indo para o lugar errado, a gente não vai para o lugar errado, a gente vai em direção a Jesus, ainda que a gente seja minoria, não é? A gente não. Nós temos que colocar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de falar, de viver nas mãos do Senhor Jesus e deixar que o Espírito de Deus nos transforme dia a dia, até que nós alcancemos, como diz a palavra de Deus, a estatura de varão perfeito, a estatura da perfeição em Cristo Jesus. Transformados pelo Espírito de Deus, aquele que foi enviado para nos guiar em toda a verdade. Amém? E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós,
Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito, que em vós habita. Onde é que está o Espírito Santo? Aqui. Tem muita gente que o Espírito Santo está voando assim, né? Solto no espaço. Está, o lugar dele habitar é na vida do cristão, daquele que é nascido de novo. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Isso é muito sério, não? A inclinação da carne é morte, do espírito é vida e paz. Se viverdes segundo a carne, morrereis. Ele não está falando da morte que todo mundo morre, né? Não. Todo mundo morre. Não é isso que ele está falando. Ele está falando de um outro tipo de morte. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Quem que é filho de Deus? Quem é guiado pelo Espírito de Deus. Amém? Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. Abba é pai, em aramaico. Abba, papai. O mesmo Espírito, que é o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o mesmo Espírito, ele testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. É o Espírito Santo de Deus é quem move, e no nosso Espírito ele diz, e nós temos a certeza de que somos filhos de Deus, filhos do Altíssimo. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito, esse Espírito aqui é com letra maiúscula, tá? É o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos, ó que coisa importante, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Como é que esse negócio de ser herdeiro de Deus? Você já viu qual é a possessão de Deus? O que é que Deus tem? O universo inteiro pertence a Deus, foi Ele que fez. Não é? Tudo que existe foi feito por Deus. E Ele disse que Ele nos fez seus filhos e herdeiros de todas essas coisas. Glória a Deus. Ele disse: se a gente sofre aqui nesse mundo, se a gente padece, mas continuamos com Cristo, nós certamente também com Ele, com Cristo, nós seremos glorificados. O nosso ser vai ser transformado, né? Nós vamos receber um corpo glorificado, semelhante ao do Senhor, um corpo imortal, eterno, indestrutível, maravilhoso, que é a esperança, né? Por isso que a gente não tem medo da morte, não tem medo de nada disso. Por quê? Porque nós sabemos que o futuro que nos espera é muito mais melhor. Por isso que Paulo, escritor dessa carta aqui, preso lá na prisão argentina, se um dia você for lá em Roma, na Itália, você entrar lá, é chocante o lugar. É difícil, um lugar horrível, tem lá até hoje. Ninguém é mais preso lá, mas é um lugar para visitação, mas as pessoas, não tem como a pessoa visitar um lugar daquele e não se emocionar. Só que Paulo podia dizer, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, só me resta agora a coroa aqui,
certamente o justo juiz me dará. Não é? Por que ele podia dizer isso? Porque a visão dele não era a visão de alguém que está na carne, mas ele estava no espírito. E agora ele estava antevendo coisas muito maiores. Por isso que ele podia dizer, olha, para mim é muito mais precioso, é muito melhor estar com Cristo. Ou seja, é muito melhor eu partir e estar com Cristo, mas por causa de vocês, eu escolho ficar mais um pouco para poder ensinar alguma coisa para vocês, disse ele. Não é? Mas ele estava, por que ele podia dizer isso? Porque ele estava de olho em algo muito maior. Quem anda segundo o Espírito está com a visão colocada em algo muito superior e muito maior. Não está andando com a massa, não está andando com a multidão, não está indo feito manada para o precipício, mas ele está indo em direção ao Pai, em direção a Deus, sendo dirigido pelo Espírito Santo. Sejam muitos ou sejam poucos, mas o importante é ser dirigido por Deus. Amém? Graças a Deus. Então, que nós possamos, buscar ao Senhor. Para completar aqui, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Diz assim: porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Olha, irmãos, em Cristo Jesus, as coisas velhas a gente deixa para trás, né? Paulo chama aqui de coisa velha, né? Antes a nossa vida estava cheia de coisa velha, mas agora nós somos novas criaturas, e as coisas velhas já passaram, e agora nós somos chamados a viver uma nova vida. Amém? As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, e isso é para quem está em Cristo. Estar em Cristo não é uma religião, estar em Cristo é uma posição, é estar nele, numa pessoa. A nossa salvação não depende de uma organização, de um prédio. A nossa salvação depende de nós conhecermos a Jesus e de Ele nos conhecer também. Amém? Nós conhecemos a Cristo e dele somos conhecidos, para que Ele diga naquele dia: venham benditos do meu Pai, possuís o reino por herança que vos está preparado. Amém? Porque Jesus vai dizer naquele dia: eu conheço, eu te conheço. Porque vai ter gente, até muito religioso, que vai chegar lá e vai ouvir: eu não te conheço. Ah, mas eu preguei, eu profetizei, eu expulsei demônio, eu fiz milagre em teu nome, eu fiz muita coisa em teu nome. E Jesus vai dizer: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, importante é isso, é nascer de novo, ser nova criatura, estar em Cristo, conhecer a Jesus e ser conhecido dele, andarmos com Jesus, estarmos ligados nele, e nós nele e ele em nós, e nós vivendo segundo a sua palavra, segundo a sua orientação, não mais na letra da lei, mas agora no nascimento, no novo nascimento e na ação do Espírito de Deus movendo o nosso ser interior. Chamados agora para uma nova realidade, né? A realidade que a gente tinha antes era uma coisa, agora é outra realidade. E quanto mais nós vamos nos aproximando, quanto mais nós vamos nos se achegando a Ele, mais nós vamos tendo noção e vamos tendo vislumbres
dessa realidade, né? Quanto mais nós vai deixando as coisas velhas para trás, mais nós vamos vendo as coisas novas. Nós vamos vendo aquilo que realmente é a realidade. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.